Amados irmãos, nosso Congresso da Família começou na quinta-feira com uma palavra abençoada do reverendo Hernandes, falando de quando Davi lutou com os amalequitas, após os amalequitas terem invadido Ziglag e levado para o cativeiro suas esposas, seus filhos, seus bens. Uma palavra extremamente abençoada. Na sexta noite, ministrando aos casais, o nosso presbítero Idobrando, nossa irmã Meire, também falou da importância que nós temos que dar à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, e falando e nos desafiando a fazermos o nosso culto no lar, o culto doméstico. No sábado, realmente uma noite fria, porém fomos aquecidos com louvores ao nosso Deus, e uma palavra ministrada pelo pastor Gabriel, onde falou a respeito da salvação, que haja salvação no nosso lar, salvação na nossa casa. Hoje pela manhã, o nosso pastor Lucas, ministrando as famílias da nossa igreja, ministrando na sala de família, falando a respeito de pais e filhos. Mas eu quero encerrar esse momento falando sobre família, um lugar para semear. Família, um lugar para semear. Nós temos visto todos os dias que a família tem sido bombardeada por Satanás. Todos os dias Satanás tem se levantado para destruir as famílias do Senhor Jesus. Há realmente uma grande batalha espiritual. O mundo tenta de todas as maneiras desviar os nossos filhos. O mundo tenta de todas as maneiras tirar a masculinidade do homem, a empoderar cada vez mais a mulher, para que assim ele possa destruir o núcleo familiar. A família tem sido vilipendiada todos os dias, e muitas vezes nós temos caído no laço do passarinheiro, nós temos sucumbido diante das ações de Satanás, e as famílias têm sido destruídas. Divórcios estão acontecendo, maridos têm traído suas mulheres, sua esposa, a esposa tem flertado com o mundo, e deixando de ser a mulher que edifica a sua casa. Os filhos se tornado rebeldes, os filhos têm abandonado o Senhor, sendo influenciados não pela palavra de Deus, mas pelos influencers da vida. Nós temos visto que a palavra do Senhor não tem mais sido o centro da nossa casa, o centro do nosso lar, o centro da família. Há uma luta, e essa luta começa quando decidimos vir à igreja. Luta para sair de casa, uma batalha para colocar as roupas nos meninos, até a esposa, é uma luta espiritual para ela escolher a roupa que ela vem na igreja. Marido, que só quer vir vestido, com a camiseta do time, chega atrasado na igreja, porque não quer perder nenhum minuto do jogo que ele está assistindo. Verdadeiramente, nossa família tem enfrentado batalhas. Martinho Lutero, um dos pais da Reforma, ao comentar a carta aos Gálatas, ele cita uma frase muito conhecida. Ele diz: a epístola aos Gálatas é a minha epístola. Diante dela, sou como que preso por laços matrimoniais. A carta aos Gálatas é a minha Catarina. Catarina era a esposa de Martinho Lutero. Ele amava tanto essa carta, que ele disse que ele estava casado com ela. Eu penso que o sentimento de Lutero tem que ser o meu e o seu sentimento. Nós temos que ter o sentimento de estarmos casados com a palavra de Deus, de amarmos as escrituras sagradas. Lutero amava Catarina Vambora, ao ponto de quando ele saía em suas turnês, ele escrevia dizendo que sentia falta do afago e do carinho dela. Nós precisamos sentir falta da palavra de Deus. A propósito, a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns historiadores vão dizer que é ou a primeira ou uma das primeiras cartas a ser escritas. Ela foi escrita por volta do ano 48 depois de Cristo ao ano 52 depois de Cristo. Essa carta foi dirigida não a uma igreja, mas às igrejas da Galácia. As igrejas que estavam na região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe.
Essas cidades que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo, quando ele passou na sua primeira viagem missionária, conforme Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, e ali ao evangelizar naquela região, Paulo plantou essas igrejas, estabeleceu ali o reino de Deus, a palavra do Senhor foi anunciada. Agora o apóstolo Paulo escreve uma carta para as igrejas que estão nessa região. E por quê o apóstolo Paulo escreve essa carta? O apóstolo Paulo tem uma preocupação, porque chegou aos seus ouvidos que esses irmãos da Galácia estavam sendo enganados, estavam entrando num engodo de Satanás. Eles estavam sofrendo ataques que nós chamamos de falsos mestres. Homens que estavam ali, que proferiram um poderoso ataque contra os ensinamentos do apóstolo Paulo e contra o apostolado do apóstolo de Paulo. Eles estavam atacando a pessoa, o ministério, o chamado, a vocação do apóstolo Paulo. E estavam também atacando o que Paulo pregava, a mensagem que Paulo pregava. Esses falsos mestres, eles contestavam que a salvação, que a justificação era pela graça e pela fé em Cristo. Eles diziam que era necessário haver circuncisão, e que era necessário também, para ser salvo, a obediência irrestrita à lei de Moisés. Isso ia contra o evangelho, contra o que Paulo anunciava, contra o que Paulo pregava. Por isso, Paulo, percebendo esse ataque maligno, entendendo que ele estava sucumbindo, que a igreja estava se sucumbindo diante desse ataque, ele passa a exortar, a instruir, a ensinar aqueles que estavam naquela região. E Paulo começa defendendo o seu apostolado, dizendo qual era o evangelho que ele levava. Paulo deixa claro que o evangelho que ele pregava não era um evangelho escrito por homens, mas é um evangelho divino. A mensagem que Paulo prega está baseada em Gálatas capítulo 1, versículo de número 4. Ele vai deixar de maneira categórica para nós, dizendo qual era o seu evangelho, o que ele estava anunciando, o que Paulo estava pregando. Ele dizia que Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso é muito importante, porque os falsos mestres negam exatamente isso. Versículo de número 4, capítulo 1 da carta aos Gálatas, ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Essa não é uma mensagem simples, essa não é uma mensagem corriqueira, essa é uma mensagem verdadeira, ela é poderosa, é o poder de Deus para a salvação. É essa mensagem que nós temos que interiorizar, é essa mensagem que tem que entrar no nosso coração. Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados, e louvado seja o Senhor por isso. É essa mensagem que nós temos que ensinar os nossos filhos, é essa mensagem que nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos. Cristo morreu pelos nossos pecados, porque somos pecadores e necessitamos da graça e do poder de Deus nas nossas vidas. Esse é o evangelho verdadeiro, não é um evangelho simples, mas é o evangelho verdadeiro, a profundidade. Quando dizem quem matou a Cristo, foi os romanos, foram os judeus, não, foi o meu, foi o seu pecado que crucificou Cristo naquela cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos pecados que cometemos, pelos pecados que estamos cometendo e pelos pecados que ainda iremos cometer. A morte de Cristo na cruz foi pelos nossos pecados. Você devia dar um glória a Deus por isso. Segundo, esse evangelho que Paulo pregava, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele também pregava que Cristo nos libertou deste mundo. Já não somos mais escravos deste mundo. E olha que interessante, porque Paulo dizia que Cristo nos libertou do mundo, mas nos fez escravos de Cristo. E mediante sermos servos de Cristo, escravos de Cristo, nós encontramos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Olha o versículo de número 4 do capítulo 1, ele diz: para nos desraigar deste mundo perverso, para nos libertar deste mundo perverso.
Paulo está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados e nos libertou deste mundo, mas há muitas famílias que ainda continuam amando o mundo. Há muitos de nós que continuamos amando o mundo. Mas Cristo nos libertou do mundo. Porque ainda somos apaixonados pelo mundo. Porque ainda trocamos as Sagradas Escrituras, o verdadeiro Evangelho, pelas coisas deste mundo. Será que verdadeiramente fomos libertos do poder deste mundo? Agora, há uma terceira característica do Evangelho que Paulo pregava. Acompanhe comigo o versículo de número 4 ainda. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo anunciava que Cristo morreu não por vontade própria. Cristo morreu pela vontade do Pai, que é boa, que é perfeita, que é agradável. O que Paulo está dizendo é que em algum ponto da eternidade, Deus decidiu que ia dar o seu único filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. E Cristo foi até a cruz e morreu por mim e por você, porque essa é a vontade de Deus Pai. Louvado seja o Senhor por isso. A morte de Cristo não foi por um acaso. A morte de Cristo não foi uma eventualidade da história. Ela tinha um propósito. Ele veio, Ele viveu, Ele morreu, porque Deus assim queria. E louvado seja o Senhor por isso. Esse é o Evangelho que Paulo prega. Então é esse Evangelho que Paulo defende. Paulo também vai deixar muito claro para os irmãos que estão na Galácia, para os Gálatas, que a justificação é pela fé e sem obras da lei. Que não é necessário mais a circuncisão, que não há necessidade de se cumprir todos os ritos, todos os rituais, todas as leis cerimoniais da lei de Moisés. Não, e de maneira pedagógica, clara, como água cristalina, é a divisão da carta aos Gálatas. Por isso que essa carta é apaixonante, por isso que essa carta, ela faz a gente ficar preso a ela. Capítulo 1, capítulo de número 2, Paulo é contundente em defender o Evangelho. Ele diz que a fonte do Evangelho é divina, não nasceu dele, não nasceu dos homens, ela veio de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem. Os capítulos 3 e 4, Paulo faz um tratado de defesa, um tratado apologético, defendendo o seu apostolado, o seu ministério, a sua vocação. No capítulo 5, no capítulo 6, Paulo começa a aplicar tudo aquilo que ele ensinou nos primeiros 4 capítulos. Ele deixa de lado a ortodoxia e agora ele começa a ortopraxia. Ele começa a dizer como devemos viver a verdadeira teologia. É nesse contexto que essa perícope que nós acabamos de ler se encontra, é no contexto da aplicação, da prática do Evangelho. Paulo, ele começa dizendo a partir do capítulo de número 5, finalzinho, versículo 29, e o capítulo 6 em diante, os primeiros 5 versículos, ele vai tratar, falando da mutualidade, da reciprocidade, ele vai falar do relacionamento cristão, e ele começa a nos ensinar primeiro, como o cristão não pode tratar o outro, como nós não devemos tratar o próximo. E ele vai dizer que não devemos tratar o próximo com inveja, não podemos. Depois ele ensina como devemos tratar os nossos irmãos em Cristo, com bondade, com misericórdia, e sempre vigiando a nós mesmos, porque aquele que julga, ele um dia será julgado, aquele que acusa, um dia também será acusado. Então nós temos sempre que olhar para os nossos irmãos com brandura, com amor, mas sempre olhando para nós e vigiando também os nossos passos. O apóstolo Paulo trata exatamente disso. Paulo trata dos fardos compartilhados, que nós temos que nos ajudar, nos suportar uns aos outros, não num sentido de que eu não gosto de você, mas eu suporto, mas sendo suporte, abraçando uns aos outros. É a prática do Evangelho. Nós saímos da teoria e agora estamos indo para a prática.
É a partir daqui que Paulo então começa a falar sobre um tema de extrema importância, um princípio que fica claro na carta aos Gálatas: é a semeadura. Paulo agora vai tratar da semeadura e também da colheita. Agora, a semeadura e a colheita, ela é apresentada no versículo 7, o qual nós lemos, e você pode conferir na sua Bíblia, no versículo de número 7, na parte B, e é apresentada de maneira epigramática. Paulo deixa muito claro que esse é um princípio de ordem e de coerência: o que semeia, colhe. E isso é imutável, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Paulo deixa isso muito claro. Ele diz de maneira contundente, parte B: pois aquilo que o homem semear, isso também fará. Paulo usa aqui uma figura do lavrador. Paulo aqui vai ensinar a respeito da semeadura. Esse é um tema muito principal, esse é um princípio muito importante. Ele já falou, já fez a defesa do seu apostolado, ele já trabalhou a questão do evangelho verdadeiro, mas agora ele quer trabalhar a questão da colheita e do semear. Em Gênesis capítulo 8, versículo 22, o nosso Deus Todo-Poderoso, após o dilúvio, fez uma promessa a Noé. Ele diz que enquanto houver terra, haverá sementeira e ceifa. Essa é uma promessa de Deus. Enquanto houver terra, vai haver semeadura e colheita. Paulo entendia isso, e aqueles irmãos que estão ouvindo o que ele está falando, também entendiam disso. Agora, alguns princípios importantes para nós. Primeiro deles: quem quiser colher, necessariamente tem que semear. Esse é um princípio. Não existe colheita se não houver semeadura. E semear não é fácil. Semear é trabalhoso, é arar a terra, é pegar um sol escaldante, é trabalhar o terreno, é jogar a semente. Há muitos que estão querendo colher bênçãos, mas não estão semeando a semente. Vão colher alguma coisa? Não. Se um lavrador deseja ter colheita, deve semear a semente, caso contrário, não haverá colheita. Segundo princípio importante para nós entendermos o texto: o tipo de semente que você semeia determina o que você vai colher. O tipo de semente que você semeia determina o que você vai colher. E isso é muito importante, que o lavrador vai obter, é determinado de antemão pela semente que ele lança. A colheita que ele vai ter é determinado pela semente que ele lança. Uma boa semente produz uma boa colheita. Uma semente ruim produz uma colheita ruim. E aqui vale perguntar, e talvez você já esteja fazendo essa pergunta na sua mente: que tipo de semente que eu tenho semeado na minha casa? Olhe para os frutos, olhe para o que você está colhendo, e você vai ter a resposta. Terceiro princípio: a quantidade da colheita depende da qualidade e da quantidade da semente que você semeia. Se você semear uma boa semente de qualidade, com uma boa quantidade, você vai ter uma colheita abundante. Você vai ter uma colheita abundante. Mas se você semeia parcamente, você vai colher parcamente. Esse é um princípio muito importante. Agora, resumindo, para a gente entender a lei da semeadura: o lavrador precisa semear, e semear uma boa semente. Caso contrário, ele não vai colher, ele não vai ter uma boa colheita. É baseado nisso, irmãos, que precisamos estar atentos para não sermos enganados pelo maligno, porque o princípio da semeadura é claro, que Paulo está deixando para
os Gálatas. Mas Paulo também faz uma menção muito importante. Olha o versículo de número 7. Ele diz: ninguém vos engane. Ninguém vos engane. De Deus não se zomba. Primeiro há uma ordem de Deus: ninguém pode vos enganar. Tome cuidado com isso. Ninguém vos engane. Paulo sabia o que estava falando. A palavra enganar aparece várias vezes nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus, ele diz em João capítulo 8, versículo de número 44, que Satanás é o pai da mentira. E Satanás, ele tenta de todas as maneiras mentir para você, enganar você. Paulo sabe o que está dizendo. Satanás não é bonzinho com a sua família. Ele quer destruir a sua família. Ele quer jogar mentiras um contra o outro. Ele quer te enganar. O apóstolo João, na sua segunda carta, o versículo de número 7, ele nos alerta e nos adverte que nós temos que tomar cuidado, porque há muitos enganadores que saíram mundo afora, falando de um evangelho falso. Que evangelho falso é esse? Que enganadores são esses? São homens e mulheres que produzem conteúdo, que por vezes nós achamos que é coerente, mas que vai contra a palavra de Deus, que exalta o ego humano, mas que não diz quem realmente você é. E quando você olha no espelho, você tem que entender quem você é. Você é um pecador que necessita da graça de Deus e do poder de Deus, assim como eu. Agora, a palavra de Deus ainda nos orienta a respeito disso. Paulo em Efésios capítulo 5, versículo de número 6, em Gálatas capítulo 3, versículo de número 1, e aqui em Gálatas capítulo 6, versículo de número 3, Paulo de maneira categórica, ele também nos adverte que não podemos nos deixar enganar. Que engano é esse que Paulo está dizendo? O engano é este, que se você planta, se você semeia a maldade, a corrupção, você vai colher paz. Isso é um engano. Aquilo que você semear, você vai colher. Não vos enganeis. Saiba disso. A semente que você lança é a semente que você colhe. Não adianta você não plantar bênçãos, não plantar palavras de graça, de misericórdia no seu lar e querer colher harmonia dentro da sua casa. Você não vai conseguir. Isso é ser enganado. Achar que você está semeando uma coisa e vai colher outra. De Deus não se zomba. A palavra grega para zombar é como se Deus estivesse virando o nariz. Como se Deus estivesse dando uma risada sarcástica. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu esposo, você pode enganar os seus filhos, os filhos podem enganar os pais. Mas de Deus, ninguém engana. Deus sabe quem você é quando ninguém está olhando. Deus sabe o que você faz quando ninguém está vendo. Deus conhece o pensamento que você pensa. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, o quarto está escuro, todos já foram dormir, Deus sabe o que você está pensando. Você não pode enganar Deus. De Deus não se zomba. Quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, eu entendo então o que é a colheita. Agora sim, nós vamos sair do princípio da semeadura, plantar e colher, para a aplicação nas nossas famílias. Por isso que o tema que eu propus para a nossa mensagem hoje é família, lugar de semear. Em primeiro lugar, a família é lugar de semear a palavra de Deus. Observe comigo atentamente o versículo de número 6. Paulo diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Esse texto, nesse versículo, aparecem dois personagens para nós: o que instrui e o que é instruído. Esse texto é usado pelos teólogos, pelos comentaristas, para falar sobre a relação da igreja e do ministro. O ministro é aquele que instrui, a igreja é aquela que é instruída. O ministro é aquele que ensina, a igreja é aquela que é ensinada. Então, há um relacionamento
E o ministro que ensina, ele deve ensinar de maneira integral. Logo, a igreja deve sustentar financeiramente, com as orações, o ministro que a instrui. É isso que a maioria dos teólogos, dos comentaristas bíblicos falam a respeito desse versículo. Mas eu quero nessa noite ousar chamar a atenção para um fato importante desse texto. As duas vezes que a palavra instruir aparece nesse texto, é para dizer daquele que ensina e aquele que é ensinado. Nós sabemos disso, o que instrui e o que é instruído. A palavra grega aqui para instruir é katekumenoi, é ensinar, instruir, treinar. E quero trazer isso para o nosso contexto familiar e fazer algumas perguntas para nós. Primeira delas, quem tem instruído a sua casa? Quem tem ensinado as coisas na sua casa? E como as pessoas do seu lar têm recebido a instrução? Quem tem falado a verdade na sua casa? Quem tem treinado você a ser um bom esposo, a sua esposa a ser uma boa esposa, os seus filhos a amarem a Jesus? Deus nos chama a atenção nessa noite, que devemos semear a palavra de Deus no nosso lar. E quem deve semear a palavra de Deus no nosso lar? Os pais. Os pais devem semear a palavra de Deus para os seus filhos, não só trazendo-os à igreja, mas todos os dias. Nós temos que inculcar na mente deles e no coração deles as sagradas escrituras. Eles têm que amar a palavra de Deus como seus pais amam. Seus filhos têm que ver você lendo as escrituras. Só assim ele vai aprender a amar a palavra de Deus como você ama. Agora, o que me chama a atenção é que um lar harmonioso, ele é permeado de maneira abundante pela palavra de Deus. Ele exala o bom perfume de Cristo. Ora, eu quero que você observe algo. Quando a gente fala do relacionamento do pastor e da igreja, Paulo deixa isso muito claro, porque ele fala da questão masculina. O que instrui é masculino. O que ensina é o homem. E eu quero trazer isso para o nosso contexto familiar. Quando Adão foi criado, Deus o criou primeiro. Deus tinha relacionamento com Adão. Deus tinha intimidade com Adão. Quando Deus percebeu que Adão estava se sentindo só, Deus preparou para Adão uma adjuntora. Deus preparou para ele uma mulher. Após Adão ter despertado de um sono profundo, ele faz uma declaração de amor que todo marido deveria fazer para sua esposa, e todo jovem que futuramente sonha em ter uma esposa deve fazer. Você sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é minha mulher. Que declaração de amor profunda. Agora observe, quando Adão e Eva pecam, Gênesis capítulo de número 3, as escrituras nos diz quem Deus procurou no jardim. Deus não procurou Eva. Deus não procurou Adão e Eva. O texto é muito claro e é enfático em Gênesis. Deus diz: Adão, onde você está? A comunicação é com Adão, é com o homem, é com o cabeça da igreja. Agora, eu quero citar aqui 5 responsabilidades que o homem tem com a palavra de Deus dentro da sua casa. Se você, homem, quer semear a palavra de Deus, e corrigindo, não é 5, fica tranquilo, é só 4. 4 responsabilidades que eu e você temos de semear a palavra de Deus dentro da nossa casa. Primeira delas, Deus nos levantou, homens, para sermos o cabeça da nossa casa. Isso não é discurso machista, isso é um discurso bíblico, está nas Sagradas Escrituras.
A palavra de Deus, Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3, ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, e ele vai dizer que o homem é o cabeça da sua casa. O homem é o sacerdote do seu lar. Deus fala com você, homem. Deus está chamando você, assim como chamou Adão no jardim do Éden. E qual é a nossa resposta? Senhor, eu estou escondido atrás da minha esposa. Senhor, eu estou escondido atrás do meu trabalho. Senhor, eu estou escondido atrás do desejo, do sucesso que eu tenho. Senhor, eu estou escondido atrás das séries que eu fico assistindo. Ou você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero apresentar a minha família diante do Senhor. Você é o cabeça da igreja, da sua casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E nós não podemos fugir disso. Essa responsabilidade é do homem. Segunda responsabilidade do homem, que deseja semear a palavra de Deus no seu lar, é que Deus nos chamou para amar a esposa. Deus te chamou para você amar a sua esposa. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 23 em diante, 24 em diante, Paulo, ele diz no versículo de número 25, que assim como Cristo amou a igreja, o esposo deve amar a sua mulher, a sua esposa. Que amor é esse? Esse é um amor que não é sentimento. Esse amor aqui não é paixão. Esse amor aqui não é carnal. Esse amor aqui não é sentimental, não. Esse amor aqui é incondicional. Se você casou com essa mulher, você tem que amá-la ao ponto de dar a sua vida por ela. Você tem que se sacrificar por ela. Você tem que dar a sua vida por ela. Deus vai te cobrar exatamente desse amor. É esse amor que os jovens que pretendem casar têm que amar. É esse amor que Deus vai requerer do marido. É a nossa responsabilidade de amar a nossa esposa, como Cristo amou a igreja. Deus não vai perguntar: olha, ela te tratou bem? Quando você chegou do trabalho, a comida estava quentinha, estava tudo certo na sua casa? Não. Deus vai tratar com ela. Mas independente de qualquer coisa, você tem que amar a sua mulher. Ela vai ser transformada pelo amor que você tem por ela. Essa é a responsabilidade do homem. Você tem que perdoá-la, porque Cristo te perdoa. Cristo nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós naquela cruz. Cristo nos ama tanto que dia após dia, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos e arrependemos dos nossos pecados, Ele está disposto a nos perdoar. É esse amor que você tem que amar a sua esposa. Difícil? Muito. Mas Deus não espera menos de você. Terceira responsabilidade do homem. As Escrituras dizem que nós temos que ser o provedor da nossa casa. Agora, interessante a palavra provedor. Efésios capítulo 5, versículos 28, 29 e 30, Paulo trata disso. Quando eu falo de provedor, logo vem em mente a questão financeira. Realmente, o homem tem que ser o provedor da sua casa. Mas não é só disso. Porque Paulo, e se você puder abrir a sua Bíblia e ir um pouquinho para frente, em Efésios capítulo 5, versículos 28 a 30, ele diz que ser o provedor é muito mais do que a questão financeira. Ele diz: assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Assim como você cuida de você, cuida do seu corpo, cuida dos seus sentimentos, das suas emoções, você também tem que cuidar da sua esposa. Você tem que ser o provedor da sua casa. Você tem que entender os sentimentos dela. Você tem que confrontá-la com a verdade. Você tem que amá-la como você se ama. Então você vai dizer a ela aquilo que você diria para você: olha, a palavra de Deus ensina que você não pode ficar com a cabeça baixa, levante essa cabeça, vamos continuar. Você é o provedor da sua casa.
seus filhos vão te admirar quando você assumir essa responsabilidade. Quarta responsabilidade que nós temos. Observe, por gentileza, Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. O Senhor, quando criou Adão, Ele falou para Adão que Adão deveria cultivar e guardar o jardim do Éden. Deus chamou-nos, homens, para sermos o protetor da nossa casa, para defendermos o nosso lar. Se alguém for atirar na nossa família, a gente pula na frente. Se alguém tem que morrer, que seja o homem. Agora, não é disso só que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que eu sou o protetor, e eu tenho que estar à frente do meu lar, espiritualmente falando. Eu tenho que proteger minha família dos ataques de Satanás. E como eu protejo minha família dos ataques de Satanás? Estando de joelhos no chão, na presença do Pai, o Todo-Poderoso. A sua família, quando está perto de você, quando se reúne com você, por mais difíceis que sejam os problemas, por mais dificuldades que vocês estejam passando, eles sabem que ali tem um pai que ora, um pai que chora, um pai que clama, e que Deus vai ouvir, e que Deus vai abrir o mar vermelho, e que Deus vai fazer você passar em pé enxuto. Eles sabem que tem um pai que está ali para protegê-los. Essa é a responsabilidade do homem, de estar na presença de Deus. Ele é íntimo de Deus, ele entende a linguagem de Deus, ele convive com Deus, ele sabe o que Deus pode fazer. Então ele leva a sua família a experimentar o extraordinário de Deus, como ele experimenta. Louvado seja o Senhor por isso. Talvez alguns homens estejam aqui dizendo: é duro, hein, pastor? Deus está pegando pesado. Deus sabe que você é homem, Ele sabe que você aguenta. E você aguenta porque você é homem. E eu só ouvi as irmãs dando amém. Eu só ouvi as irmãs dando glória a Deus. Acalma, minha irmã, Deus vai falar com você também. Somos chamados para semear a palavra de Deus na nossa casa. Vamos despertar homens, em nome de Jesus. Segunda lição para nós: família, lugar de semear. Primeiro, semear a palavra de Deus. Segundo, lugar para semear a santidade. Observe comigo o texto, por gentileza, lá de Gálatas capítulo 5, o versículo de número 8. Gálatas capítulo 5, versículo de número 8, que diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá, e colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nesta esfera, nesse texto, também opera o princípio da semeadura e da colheita. E aqui Paulo vai tratar a respeito da carne e do Espírito. Paulo está retornando a um tema que ele já trabalhou em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19. As obras da carne e as obras do Espírito. Paulo fez uma comparação em Gálatas capítulo 5, dizendo que, comparando essa luta, essa batalha espiritual, dizendo que a carne e o Espírito é um campo de batalha onde eles se enfrentam. Os dois combatentes são a carne e o Espírito. Agora, no capítulo 6, Paulo, ele fala a respeito da carne e do Espírito, mas como se a carne fosse um campo em que você joga a semente e semeia lá, ou o Espírito, o qual você joga a semente no campo do Espírito. Paulo faz essa comparação e ela é muito interessante, ela é muito importante para nós, porque aqui nós devemos nos atentar a duas coisas: onde estamos semeando? No campo do Espírito ou no campo da carne? Aonde estamos lançando a nossa semente? Segunda questão importante: o que estamos semeando? Qual é a semente que nós estamos lançando? Qual é a semente que estamos plantando? De acordo com Gálatas 5, o dever do cristão é andar no Espírito. De acordo com Gálatas capítulo 6,
O dever do cristão é semear para o Espírito. Então Paulo enfatiza exatamente essa maneira. Assim, o Espírito Santo é comparado tanto a um caminho como um campo, ao qual semeamos. Quero citar aqui um velho adágio que eu entendo que seja verdadeiro. Ele diz assim: semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Olha que interessante esse adágio, porque eu entendo que ele seja extremamente verdadeiro nesse contexto que Paulo está dizendo para nós, porque ele nos leva a fazer uma pergunta: aonde estamos semeando? Onde estamos semeando? Na carne? Carne aqui para o apóstolo Paulo se refere à nossa natureza caída. Ele usa essa expressão em Gálatas capítulo 5, versículo de número 24. E ele vai dizer que se a carne, a natureza caída não for controlada, vai ser manifestado em nós as obras da carne, e quando as obras da carne são manifestadas, ela gera a corrupção, a morte eterna. Isso é semear na carne. E talvez você diga: pastor, seja mais específico. Queridos irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque com o passar do tempo nós nos tornamos íntimos dessa semeadura da carne. Nós começamos a andar na carne, nós começamos a acariciar a carne, a aconchegar a carne, a afagar a carne, em vez de crucificar a carne em Cristo Jesus. Isso é um problema sério, porque os casamentos são destruídos, os lares são derrotados quando damos vazão à carne. Sabe como isso acontece? Sempre que permitimos que nossa mente abrigue ressentimentos. Isso acontece quando fantasias impuras entram dentro da nossa mente e começam a controlar o nosso pensar, o nosso agir. Quando sofremos com a autopiedade, a influência das más companhias, quando não oramos, quando não semeamos a palavra de Deus na nossa casa, no nosso lar. Quem semeia na carne, nunca vai colher no Espírito. Nunca. Mas Paulo também fala daqueles que semeiam no Espírito. E o que Paulo está querendo dizer? Semear no Espírito, o apóstolo Paulo entendia que é o mesmo que o penhor do Espírito. É o mesmo que andar no Espírito. Quem semeia no Espírito busca as coisas de Deus, é apaixonado por Deus, lê a palavra de Deus, se dobra diante das Sagradas Escrituras. Ele vai tomar uma decisão, ele toma pautado na palavra de Deus. Esse semeia no Espírito, enche o coração de louvores, enche o coração da palavra do Senhor. Paulo fala do resultado, da colheita de quem semeia na carne e de quem semeia no Espírito. Paulo vai dizer que aquele que semeia na carne, ele colhe a corrupção. Observe, aquele que semeia na carne, ele vai cada vez mais para o decaimento moral, para o decaimento espiritual, até chegar na morte eterna. Agora, aquele que semeia no Espírito, esse tem comunhão com Deus. Automaticamente há um crescimento moral e espiritual que gera a vida eterna no seu coração. Amados irmãos, se desejamos semear santidade no nosso coração, devemos, primeiro, evitar semear na carne. Segundo, continuar semeando no Espírito. Simples assim. O apóstolo Paulo é didático. E a terceira e última lição, porque o meu tempo já se esvai: família é lugar para semear amor. Observe comigo os versículos 9 e 10. Paulo diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Interessante esse texto, porque aqui o apóstolo Paulo incentiva seus leitores e também a nós, que devemos praticar o amor, o bem. Obviamente que nesse texto Paulo está falando que nós devemos praticar o amor primeiro com os da família. Segundo, devemos praticar o bem com os domésticos da fé. Terceiro, devemos praticar o bem a todos de maneira indistinta. E quarto, devemos praticar o bem até com os nossos inimigos. Mas eu quero aqui levar você a trazer essa palavra para a sua casa, para o seu lar. Você tem semeado amor na sua casa? Você tem praticado bem dentro da sua casa, nas coisas mais simples, no cotidiano? Porque o evangelho não pode ficar apenas no conceito, ele tem que vir para a prática. Ele não deve apenas permear a nossa mente, mas ele tem que descer ao nosso coração. Isso é a ortodoxia, isso é a prática da doutrina. Então, nas coisas mais simples da nossa vida, nós precisamos semear o amor. É lavar uma louça, é ajudar a esposa a limpar uma casa, é você agradar o seu marido, é dar um beijo, uma bitoquinha santa, é você abraçar os seus filhos, é você orar com os seus filhos, é você estudar com os seus filhos, é semear o amor dentro da sua casa. E como falta isso, só há cobrança, só há reclamação, só há murmuração. Isso é porta de entrada de Satanás. Não é essa semente que eu e você temos que semear. Nós temos que semear a paz, a misericórdia, a graça, o amor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Agora, isso cansa. Semear cansa. Nem sempre. Tem hora que os filhos nos tiram a paciência. Claro que tem alguns irmãos aqui que são anjos, né? Alguns irmãos que nem andam, eles flutuam de tanta santidade. Louvado seja o Senhor. Vou conversar com ele, não, pastor, na minha casa ninguém leva a voz. Eu admoesto meu filho, dizendo, meu filho, não seja peralta. Mas não, tem uns que a gente tem que puxar a orelha, com amor e com graça e misericórdia. A esses, nós não devemos desistir da nossa família. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos o quê? Desfalecer, nos cansar de semear o amor e de fazer o bem. Isso me traz à memória um texto, Neemias capítulo de número 4, quando Deus chamou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Era o império dos Medos e dos Persas. Neemias volta a Jerusalém, a cidade estava extremamente derrubada, 70 anos que os muros estavam destruídos. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele se vê num momento de dificuldade, de desânimo, ele ora a Deus com fé. Neemias capítulo 4, versículos de 4 a 9. Ele ora a Deus com fé. Irmão, irmã, irmãos, se você tem pensado desistir da sua família, ore com fé hoje. Deus vai intervir. Deus não vai permitir que você desista. Não desfaleça. Não desista da sua casa. Não desista da sua esposa. Não desista do seu esposo. Neemias, mesmo diante das afrontas de Sambalá, de Tobias, ele continuou agindo, continuou a reconstrução dos muros pela fé. Sabe quando a nossa força acaba? É aí que entra a força de Deus. E aí as pessoas perguntam para você, como que está? Você diz, eu estou andando pela fé, eu não tenho mais força, mas Deus está me direcionando, e eu vou indo em nome de Jesus. Não desista da sua família. Quando você pensar em desistir, olhe para Neemias, junte-se à família da fé, ore com seu grupo pequeno, ore com seus irmãos, diga, me ajude em oração, a batalha é grande, a luta é grande. Esses irmãos vão te dar suporte, esses irmãos vão estar com você. Neemias se animou quando ele juntou os seus que estavam com ele e falou, nós não vamos desistir, vamos continuar a jornada da reconstrução. Quando você pensar em desistir, faça como Neemias, encontre equilíbrio na sua vida, entre a oração, a fé, entre a sua vida secular, porque eu sei que às vezes a rotina, o dia a dia é muito pesado, mas encontre um equilíbrio. E por último, faça como Neemias. Neemias amou o chamado de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, e ele foi até o fim. Ame a sua família,
mesmo diante dos momentos difíceis. Continue amando, que no final você vai ver um grande muro construído. Você vai ser o sacerdote da sua casa. Você vai ver a sua família aos pés de Jesus. Queridos irmãos, eu quero concluir dizendo que esse texto nos oferece uma profunda visão do semear e do colher. E eu quero te desafiar nessa noite a você semear a palavra de Deus na sua casa, a você semear o amor dentro da sua casa, a você semear a prática do bem na sua casa, a você semear a santidade no seu lar. Fiquemos em pé, por gentileza. Se você está aí com a sua família, perto aí, você não precisa sair do seu lugar, mas se sua esposa, seu cônjuge estiver perto de você, esse é o momento de você orar com eles, de você interceder por ele. Então feche seus olhos, faça você essa oração. Você homem, se Deus falou com você hoje, diante de Deus, só você e o Senhor, aquele que sonda o nosso coração, aquele que esquadrinha a nossa mente, Ele sabe o que você está pensando, o que você está falando. Assuma um compromisso com Ele, em nome de Jesus. Ore ao Senhor.